Administração financeira. A administração financeira se trata do gerenciamento do fluxo de recursos, possuindo a responsabilidade de captar recursos para as atividades da empresa e alocar esses recursos para atingir os objetivos da empresa. A administração financeira tem como função analisar, planejar e controlar as finanças, além de analisar, tomar decisões de investimentos e financiamentos. O objetivo da administração financeira é a valorização da empresa, não a geração de lucro, sendo tal parte a área da contabilidade. Esse tipo de mentalidade de a valorização da empresa mais importante leva-se para as empresas privadas e para as públicas, sendo que na privada precisa de acionistas frequentemente, enquanto os acionistas esperam o retorno disso. Já a pública, eles têm as questões de valorização, mas eles vão realmente dar mais importância nesse caso à geração de lucro para reinvestir na sociedade. Bom, a história da administração financeira. A administração financeira, como outras áreas, como a própria administração, como a logística, só foi se considerada uma área isolada para estudo, não parte de outras áreas. Pouco tempo ela foi virar área em si de estudo, área mesmo, na década de 1920. Ou seja, podemos ver que é uma administração bem recente mesmo. Em 1920, o principal foco da área era a captação de recursos através de ferramentas e processos. Em 1929, o foco era interno, com um lucro solvente das empresas. Em 1940, a administração passou a estudar as decisões externas, como elas influenciavam dentro da empresa. Em 1950 e 1960, a administração financeira estava se focando mais na alocação de recursos, tendo ênfase nos investimentos empresariais e na geração de lucro, e com o resultado do estudo foi gerada a moderna teoria de finanças. Em 1990, a teoria de gestão de risco foi o ponto de estudo, devido a indicadores econômicos e mercadológicos, como juros, impostos e câmbio, e também foi utilizado swaps. No século XXI, com a globalização, o risco de fraude aumentou devido às negociações, foram criadas muito mais moedas de negócio. No caso é que no século XXI tinha várias moedas. Com a globalização, você começou a comercializar com vários países. Japão usa ienes, Europa usa o euro, o Brasil usa real, os Estados Unidos usa o dólar. Aí teve que ter-se com o cuidado em que empresa investir, o risco de fraude de ocorrer, de uma empresa não ser um bom negócio, ou de colocar dinheiro no banco de outro país, for uma fraude financeira, o banco roubar. Tudo isso foi levado em conta nessa época, já que a globalização tinha acabado de estourar. Em pequenas empresas, quem geralmente cuida da parte financeira, da administração financeira, são os próprios sócios. Por ser um negócio pequeno, os próprios sócios acabam tomando conta dessa área. Por exemplo, pequenos mercados, pequenas oficinas, pequenas lojas. Mas quando ocorre um crescimento da empresa, se torna necessário ter uma área específica da empresa só para cuidar desses assuntos. Como, por exemplo, a gente falar a Microsoft, a Dell, a Coca-Cola, a Nike, que tem áreas específicas para tratar sobre a área financeira da empresa. E a administração financeira dentro da empresa, ela tem as três partes, principalmente em grandes empresas, que podem chegar a ter. A tesouraria, que administra o capital de giro, controladoria, que supervisiona as atividades contábeis, e o planejamento financeiro, que é responsável por analisar as fontes de investimentos e de financiamentos. E para a administração financeira, a empresa tem ciclos, existem ciclos dentro da empresa, que o ciclo de investimento, que é o processo de identificar, avaliar e selecionar a alternativa para a aplicação de recursos, o ciclo de explicação,
que é o conjunto de atividades relacionadas com o comércio, com comercialização de bens e serviços. Ciclo de financiamento, que determina qual a melhor fonte de financiamento e de estrutura financeira. O Sistema Financeiro Nacional, o SFN, ele é constituído por um conjunto de instituições financeiras públicas e privadas e que atuam através de diversos instrumentos financeiros, como na captação de recursos, na distribuição e na transferência de valores entre os agentes econômicos. Ou seja, é tudo que circula como moeda no país ou bens de capital, e para funcionar toda a circulação de dinheiro podemos dividir em normativo, supervisor e operacional. No normativo, temos o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, e ele é um órgão máximo do sistema financeiro e vai executar 3 funções importantes, como normalizar, regular e disciplinar. É ele que vai ditar todas as regras básicas para o funcionamento do sistema financeiro. E para auxiliar o Conselho Monetário, temos os órgãos supervisores, que são o Bacen, o CVM, a Anbima e a SUSEP. O Banco Central do Brasil, o Bacen, ele é o braço do mercado financeiro. E o que é que ele vai fazer? Ele vai autorizar, regular e fiscalizar as instituições financeiras, que são os órgãos operadores, que são os não bancários, agentes especiais e bancários. Já o CVM, ele vai autorizar, normatizar e fiscalizar o mercado de capitais, e tem funções como promover o mercado de capitais e coibir fraudes. Os órgãos operadores são as bolsas de valores, corretoras de valores, que vão operar diretamente com a bolsa, e as empresas de capital aberto, que vão oferecer esses títulos a serem negociados. Já a Anbima, ela é uma autorreguladora voluntária, que é uma associação dos participantes desse mercado, que é uma representante das entidades do mercado, né? E também criou 10 códigos de regulação e melhores práticas para auxiliar o funcionamento mais transparente. Já a SUSEP, ela, assim como o Bacen e o CVM, ela vai autorizar, normatizar e fiscalizar o mercado de seguros. E seus órgãos operadores são seguradoras e corretoras de seguros, que vão vender os produtos das seguradoras. Já o mercado financeiro são espaços de transação entre agentes fornecedores e demandantes de recursos e que permitem um fluxo de capital diretamente entre indivíduos, empresas e órgãos governamentais. Os principais mercados do sistema financeiro nacional são o mercado monetário e o mercado de capitais. O mercado monetário, ele é responsável por fazer financiamentos de curto e curtíssimo prazo, de forma a controlar a liquidez monetária da economia. Já o mercado de capitais, ele é um sistema que vai proporcionar distribuição de valores mobiliários para que as empresas possam viabilizar sua capitalização por meio de liquidação dos títulos emitidos por elas. A demonstração financeira são relatórios contábeis que vão detalhar a situação financeira geral de uma empresa. E na demonstração financeira tem um balanço patrimonial, que assim, é um relatório que vai apresentar a situação patrimonial da empresa em determinado momento, mostrando os saldos dos bens, direitos e obrigações. No balanço patrimonial existem 2 colunas. Na parte esquerda, que vai ficar localizado o ativo, e na parte da direita da coluna vai ficar localizado o passivo. No ativo, ficam discriminados os direitos e os bens de uma organização, e já no passivo, ficam todas as obrigações que a empresa tem. E o resultado da diferença entre o ativo e o passivo é chamado de patrimônio líquido. Aqui está um modelo do balanço patrimonial. No ativo, temos o ativo circulante e o ativo não circulante, e já no passivo, o passivo circulante e o passivo não circulante. E a diferença entre o ativo e o passivo se dá o patrimônio líquido.
A demonstração do resultado do exercício, ou DRE, possui a finalidade de apresentar o desempenho financeiro das operações realizadas pela empresa em um determinado período, geralmente de 1 ano. A DRE apura o lucro ou prejuízo das atividades da empresa, além de englobar as receitas, as despesas, os ganhos e as perdas, apurados com base no regime de competência, ou seja, independentemente de pagamentos e recebimentos. Por isso, se pode afirmar que essa demonstração é o grande retrato global da eficiência do negócio de uma perspectiva econômica, mas não financeira, já que não considera os fluxos de recursos na empresa. Tanto o balanço patrimonial como a DRE, elas vão ser declarações de natureza econômica. Por isso, é importante que a organização disponha de relatórios que evidenciem os seus fluxos financeiros do período, ou seja, a movimentação de dinheiro que ocorreu na empresa. A demonstração de origens, aplicações de recursos e as demonstrações de fluxos de caixa são relatórios que têm a natureza financeira. Em essência, a demonstração de origens vai evidenciar as variações ocorridas no patrimônio num período específico, demonstrando assim toda a dinâmica patrimonial ocorrida dentro daquele exercício. Já a demonstração de fluxos de caixa, ou DFC, ela tem o objetivo de resumir os movimentos de entrada e de saída de caixa em um determinado período. A DFC classifica os fluxos de caixa em 3 categorias de atividades, que são correspondentes aos 3 ciclos da empresa. Atividades operacionais, que são movimentos de caixa relacionados com as atividades de produção e vendas de bens e serviços, como um exemplo, o recebimento da dívida de um cliente. Também tem as atividades de investimento, que são movimentos de caixa relacionados com gastos de capital, ou seja, aquisições e vendas de ativo de longo prazo, como a compra de um caminhão. E as atividades de financiamento, que são movimentos de caixas relacionados com os credores e investidores da empresa. Um exemplo seria a distribuição de dividendos. De todas essas declarações financeiras, a demonstração de fluxo de caixa é a mais relevante do ponto de vista da administração financeira, já que ela permite avaliar a capacidade da empresa de gerar recursos financeiros e, consequentemente, implementar suas decisões de investimento e financiamento. As decisões de investimento. Diante das decisões que o administrador financeiro precisa realizar, uma das mais importantes vai estar relacionada ao investimento de capital. E por ser uma das alavancas fundamentais do crescimento das empresas, as decisões de investimento devem ser consideradas no âmbito de estratégia global de cada empresa. A ação de investir, ela consiste em um consumo de recursos financeiros na aquisição de ativos permanentes, visando sempre a obtenção de benefícios econômicos futuros. Essas decisões, elas vão definir o rumo estratégico da empresa e os seus resultados vão refletir por muitos anos. Um investimento de capital bem-sucedido irá gerar fluxos de caixas futuro que contribuirão para melhorar o desempenho financeiro da empresa no longo prazo. Já um investimento mal-sucedido pode prejudicar o equilíbrio financeiro e a capacidade competitiva da empresa, além de reduzir, no caso, a sua flexibilidade dos dirigentes. Com isso, é necessário um processo específico para determinar onde, quando e quanto investir diante da importância dessas decisões. E esse processo é chamado de orçamento de capital ou investimento de capital. As empresas, elas realizam investimentos de capital por muitos motivos, mas o objetivo final vai ser sempre a agregação de valor à empresa. E esses investimentos podem ser classificados como expansão. Processo de investimento de capital. Bom, a decisão de investimento de capital representa gastos substanciais de fundos que comprometem a empresa em determinada direção. Portanto, o processo de investimento de capital obtém um conjunto de procedimentos para fundamentar a decisão de investir. O processo de orçamento de capital pode ser dividido em 4 etapas. A primeira etapa consiste na identificação de oportunidades de investimento, que buscam aumentar o valor de mercado da empresa. Isso ocorre quando há um ambiente adequado para o surgimento de novas ideias, que se transformem em investimento lucrativo. A segunda etapa consiste na avaliação de sua viabilidade econômico-financeira, ou seja, é avaliada a proporção entre risco e retorno, de forma que quanto maior o risco, maior o retorno. A terceira etapa consiste na aprovação do projeto ou seleção da melhor proposta, por meio do cálculo do valor presente e líquido, que é o valor atual dos fluxos de caixas futuros associados ao investimento, descontado do investimento inicial, e a taxa interna de retorno, que representa a rentabilidade do investimento. A quarta e última etapa consiste em implementar os projetos aprovados. Mas não se resume apenas a isso.
Também é necessário monitorar os resultados para saber se tudo está saindo como planejado. Avaliação financeira de projetos de investimento. Ela consiste em avaliar os fluxos de caixa, definindo os gastos iniciais e estimando a movimentação financeira futura. Nesta avaliação, o lucro contábil não exerce muita relevância. É mais difícil fazer estimativas para um projeto grande, porém, independente do tamanho do projeto, as projeções devem ser precisas, pois, caso haja erro nesta etapa, poderão ocorrer consequências desastrosas para a empresa. Na decisão de investimento, são considerados 3 grupos de movimentação financeira: investimento inicial, os fluxos de caixa intermediários e o fluxo de caixa final ou valor residual. O valor dos fluxos de caixa mediante a taxa de desconto reflete o risco de investimento. Essa taxa de desconto, que deve ser estimada pelo administrador, representa a taxa que deve ser estimada pelo administrador. Representa a taxa de retorno que remunera adequadamente a empresa, tendo em conta o risco do projeto. Então, depois de estimados os fluxos de caixa e a taxa de desconto, se pode avançar para a análise financeira dos investimentos. Para minimizar os riscos, as empresas contam com os principais métodos de análise de investimentos. São eles: o VPL, que significa o valor presente líquido, e a taxa interna de retorno, o TIR. O valor presente líquido busca trazer o presente quais serão os fluxos de caixa de investimento. E o TIR, a taxa interna de retorno, é uma métrica usada para avaliar qual o percentual de retorno de um projeto para a empresa. Aí estão as fórmulas, que elas são basicamente calculadas na calculadora científica, portanto é necessário que a gente entenda só o conceito. Decisões de financiamento. O financiamento é uma operação de captação de recursos, ou seja, consiste na definição de estrutura financeira mais adequada. Isso implica a escolha dos recursos mais apropriados às necessidades da empresa em termos de liquidez, custo e risco financeiro. Esses recursos podem ser classificados como recursos próprios ou de terceiro, são aqueles investimentos pelos sócios ou lucros retidos na empresa, ou seja, o patrimônio líquido, correspondendo a compromissos e dívidas contraídas perante terceiros no longo prazo. Recursos permanentes ou temporários. Os recursos permanentes são recursos próprios ou exigíveis no longo prazo, enquanto os recursos temporários são dívidas e compromisso de curto prazo. Recursos onerosos ou não onerosos. Os recursos onerosos obrigam a empresa ao pagamento de encargos financeiros e os recursos são onerosos não paga. Ou seja, o pagamento de onerosos são aqueles que são taxas cobradas em transições e o não onerosos não é necessário o pagamento. Fontes de financiamento. As fontes de financiamento designam o conjunto de capitais internos e externos, a organização utilizada para o financiamento dos investimentos a serem realizados. As empresas fazem uso de algumas maneiras distintas de financiamento. Dentre elas destacam-se financiamento interno, que é por meio de retenção de lucros, e o financiamento externo, que é por meio de dívida, de capital de terceiros. Financiamento a curto prazo. Tem o objetivo de financiar operações de curto prazo, de por exemplo 90, 120 ou 180 dias, para resolver dificuldades de liquidez momentânea. Essas decisões de financiamento baseiam-se no orçamento da tesouraria, que é o setor que cuida das entradas e saídas dos recursos financeiros em uma empresa. Também com base nesse documento da tesouraria, é possível identificar os períodos de carência ou de excesso de dinheiro em caixa. Assim, é possível saber as necessidades e negociar melhores condições para os produtos de financiamento disponíveis. O financiamento de curto prazo tem como principal característica oferecer uma quantidade de dinheiro de uma só vez e sem garantia de renovações. Por isso, é considerado uma opção rápida e boa para as empresas que precisam sair do vermelho em um curto período de tempo. As principais fontes de financiamento a curto prazo podem ser divididas em 3 grupos: crédito de fornecedores, que é o prazo concedido pelos fornecedores para pagamento de despesas da empresa, e esse crédito é especialmente interessado dado o seu volume, ausência de taxas e fácil renovação. O crédito bancário, que é uma das principais formas de financiamento das empresas, principalmente das pequenas e médias, no qual a empresa recebe um subsídio do banco que dá um prazo para o pagamento com certos juros acrescentados. E o factoring,
que é uma atividade comercial que consiste em uma empresa vender suas faturas ou contas a receber para outra empresa financeira. E essa outra empresa é quem vai cobrar os pagamentos da fatura. Financiamento a longo prazo. As decisões de financiamento a longo prazo têm como objetivo definir uma estrutura de capital permanente que preserve uma tesouraria equilibrada. Para isso, devem ser analisadas as fontes de financiamento de longo prazo disponíveis, os custos para a empresa e o impacto que tem no risco financeiro da empresa. A parte da estrutura financeira que é composta pelos recursos permanentes da empresa, isto é, dívida de longo prazo e os recursos próprios, denomina-se estrutura de capital. Independentemente de serem recursos próprios ou de terceiros, que empresta ou aplica os fundos na empresa, espera receber um retorno sobre seus investimentos. Esse retorno pago pela organização chama-se custo de capital. Política de dividendos. A política de dividendos está relacionada com as decisões de financiamento, uma vez que a distribuição dos lucros aos sócios retira da empresa recursos que seriam aplicados para financiar suas atividades. Na prática, os administradores financeiros, ao formularem a política de dividendos, devem, em primeiro lugar, avaliar a existência de alternativas de investimento, retendo lucros sempre que as oportunidades de investimento nos negócios da empresa forem economicamente mais atraentes que aquelas disponíveis aos acionistas no mercado. Depois, devem considerar o equilíbrio financeiro, apenas distribuindo dividendos se isso não causar problemas de liquidez na empresa. E por último, devem avaliar as disponibilidades de fontes de financiamento externo e sua capacidade para captar esses recursos externos. Diagnóstico financeiro se trata da observação da evolução contábil financeiro de uma empresa, com base nas demonstrações financeiras do balanço patrimonial e a demonstração da realização do exercício. O diagnóstico financeiro auxilia internamente o administrador a tomar decisões, a controlar essas decisões e, caso as decisões comecem a sair de linha, a identificar e corrigir esses erros. Externamente, ajuda credores e investidores a ver se a empresa é um bom investimento. O diagnóstico utiliza um modelo de índices e nele contém a rentabilidade, o equilíbrio financeiro e a eficiência da empresa. A rentabilidade é saber se a empresa, como ela está gastando o dinheiro investido nela, tanto de credores e investidores. E para isso temos indicadores que é o ROI e o ROA. O ROI é o retorno de investimentos que, como o próprio nome já diz, é o lucro gerado pelo investimento da empresa. O ROI é o retorno do patrimônio, que é o retorno que a empresa retorna de lucro para o investidor, e o ROA é o retorno produzido pelos investimentos no ativo. Equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro é uma parte do diagnóstico financeiro que busca saber se a empresa tem condições de pagar suas dívidas. Elas podem ser divididas em longo ou curto prazo. Longo prazo são dívidas que podem ser pagas em um período superior a um ano, e curto prazo, dívida que pode ser paga inferior a um ano. Não se deve fazer dívidas para curto prazo com ativos ilíquidos, por exemplo, móveis, pois os ativos não vão ter tempo necessário para gerar lucro. Quando a empresa tem ativos e capacidade para pagar os passivos, existe a liquidez. E por essa liquidez corrente, que quando a empresa consegue pagar as contas de curto prazo sem problemas, aí temos a liquidez seca, que é quando a empresa tem que utilizar seu maior ativo para pagar a dívida. E temos a liquidez imediata, quando a empresa precisa retirar tudo praticamente do ativo para pagar a conta. E dívidas em longo prazo é a análise centrada de como a empresa é financiada. Deve-se avaliar a solidez da estrutura da capital e teremos 3 indicadores: que o nível de endividamento, que é quanto de recursos da empresa são financiados por terceiros, investidores, credores; a autonomia financeira, que quanto os recursos são próprios da empresa; e temos a cobertura do imobilizado, quando a empresa tem a maior parte de seus ativos compostos por imobilizados. Eficiência significa a empresa ter maior rendimento com poucos recursos, ou manter o lucro com menos gastos.
E temos como indicadores o ciclo de ativo, que indica como a empresa utiliza seus ativos para gerar lucro. O prazo médio de pagamento, que é o prazo médio da empresa pagar o fornecedor. O prazo médio de recebimento é o prazo de recebimento desde a venda até o lucro entrar na empresa. E o prazo médio de estocagem, prazo para a empresa reabastecer o estoque. Importante lembrar que nem sempre a utilização de indicadores podem ser levados para o diagnóstico, pois outros fatores incluem como a concorrência, mercado, análise de produto, além da possível demonstrações financeiras falsas que podem ser mostradas para os administradores.